Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar assim, bem mesmo em 1.0. Se vocês quiserem, vocês me aceleram aí, mas eu vou falar no tempo de uma pessoa normal falando 1.0. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente começa aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Quem tiver afim, vem com a gente. A gente continua acompanhando aí a tragédia, né, essa situação desoladora que está acontecendo no Rio Grande do Sul com as enchentes e, especialmente com o nosso foco, que é a desinformação, que continua circulando nas redes, continua rodando aí nos aplicativos de mensagens e acrescenta, né, uma camada de agravamento para uma situação que já é bastante dramática. Essa semana a gente teve acesso a uma pesquisa do NetLab, que é o laboratório da UFRJ, que faz estudos e monitoramentos de redes sociais, e esse estudo apontou que a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, está permitindo anúncios com desinformação e com golpes relativos às enchentes do sul do Brasil. Ou seja, além do conteúdo orgânico que já está circulando nas redes, a Meta ainda está ganhando dinheiro em cima de desinformação, em cima de golpes, né, relacionados ao sul do Brasil. Liz, conta mais para gente sobre essa pesquisa, por favor. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Pois é, mais uma pesquisa do NetLab que mostra, mais uma vez, não é novidade, a Meta ganhando com anúncios fraudulentos, anúncios golpistas, anúncios com desinformação. E aí, antes de começar a falar, eu queria só fazer um disclaimer que a gente sempre fala da Meta em relação a esse tipo de anúncio, porque a Meta é a única que disponibiliza a sua biblioteca de anúncios de uma forma que os pesquisadores conseguem acessar. Não é que não existe isso em outras plataformas, é porque elas são tão opacas que os pesquisadores não conseguem acessar esses anúncios, ver quem são os anunciantes e fazer esse tipo de pesquisa. Então, só fazer o disclaimer que a Meta é da vez aí na questão dos anúncios, por esse mínimo de transparência que ela permite em relação a isso. E aí os pesquisadores do NetLab, que é um instituto de pesquisa ligado ao FRJ, eles identificaram 381 anúncios fraudulentos, ou seja, com informações, né, de golpes, tentando captar o recurso de outras pessoas, e 51 anúncios com desinformação. Nesses anúncios com desinformação, tem inclusive informações que já foram checadas por agências de checagem, como, por exemplo, a narrativa falsa de que o jogador Neymar teria alugado 10 helicópteros para ajudar a vítima das enchentes, ou então uma outra narrativa falsa que tira uma foto de contexto e faz aí uma interpretação errada, levando o usuário, né, ao engano. Também tem esses elementos, esses anúncios que são fraudulentos, né, que aí também é outra forma da Meta ganhar, né, que vem ganhando aí com esse tipo de anúncio. Esses anúncios fraudulentos traziam diversos elementos, algumas das narrativas desinformativas, mas também traziam um viés de intolerância religiosa, que, por exemplo, o Rio Grande do Sul estava sofrendo tudo isso, porque era uma punição divina, para o Estado, né, que os evangélicos, eles não teriam evangelizado a população e por isso que eles foram atingidos pelas enchentes, enfim, todo um viés aí de intolerância religiosa. E também tem os conteúdos, né, que trazem, uma intenção de o anunciante receber lucro, justamente mexendo nas vaquinhas que estão sendo utilizadas, as campanhas de doação, né, a gente já falou na semana passada alguns golpes, mudando o QR Code do Pix, ou então mudando uma palavra ou outra, uma letra ou outra do Pix. Nesses impulsionamentos que foram encontrados pela UFRJ, eles perceberam que eles usavam links falsos, né, do site que é muito famoso, que é o Vaquinha, justamente para poder desviar os recursos que deveriam ir para o Rio Grande do Sul e eles obterem lucro em relação a isso. A gente falou com a Meta, né, e eles lamentaram, a crise que está afetando o povo do Rio Grande do Sul, e eles destacaram que não permitem atividades fraudulentas nos serviços e estão removendo conteúdos violadores assim que eles identificam, por meio de tecnologia, né, de IA, mas também por denúncia dos usuários e revisão humana. Então é importante, né, eles colocaram que estão fazendo, mas ainda não é um trabalho suficiente, e é importante também, eu acho que a gente destacar que eles colocam que esse tipo de conteúdo viola as regras deles.
E isso a gente sabe, né, que existem essas regras e que viola. Então, a gente sabe que isso pode acontecer em outras plataformas, e o link que eu queria fazer aqui é justamente em relação às plataformas que dizem que não recebem anúncio político. Essa também é uma regra, né, justamente até para desviar da nova resolução do TSE, mas é só um ponto, só para reforçar que as plataformas elas não conseguem cumprir as próprias regras delas. Então, independente delas criarem regras novas ou não, a gente tem que lutar, né, e cobrar esse enforcement para que elas realmente cumpram o que está na política delas. E além disso, o NetLab também mapeou narrativas desinformativas que atrapalham o trabalho da assistência à população, né, e também são utilizadas aí com essa tentativa de lucrar em cima da tragédia e também alcançar aí algum apoio político e polarizar a situação, que foi algo que a gente já falou bastante no Papo Desinformante da semana passada. Ana? É isso mesmo, Liz. Uma tristeza, né? E também coloca em xeque, assim, nossas políticas, né? Qual a credibilidade desses termos de uso e dessas políticas? De repente, se a gente tivesse uma regulação, eu sei que o DSA diz isso. Não adianta você ter uma política que não é acessível, que não pode ser cumprida, que o usuário não consegue entender, porque, né? A gente até já fez matéria sobre isso. Quem que lê política das plataformas? Quem que consegue ler termos de uso? Né? Eles fazem um copy and paste e pronto. Bom, revoltas à parte, continuando na história do Sul, nos chamou a atenção também a semana passada uma postagem no perfil dele no X do repórter Guilherme Bausa, que é o repórter da Globo em Brasília, que está no Sul desde o início da enchente e que reclamou que estava sendo alvo de ataques. Ele falou que primeiro estava tudo muito bem, a hora que começaram a chegar as fake news, começou a chegar a desinformação, né, pelas redes, ele começou a ser hostilizado, né? Ele não dá detalhes sobre isso. Eu tentei falar com ele também, ele acabou não retornando, porque poderia também ficar parecendo uma questão dele ter sido mal recebido, né, pelas pessoas. Ele disse que não, que era minoria. Depois ele, né, foi detalhando essa postagem, mas nos chamou a atenção a pessoa que vai trazer informação, que está em loco, né, que vai trazer informação confiável sobre a crise ambiental, ser alvo de ataque. E aí a gente foi atrás, tem uma pesquisa da Unesco mostrando que os jornalistas que cobrem crises ambientais são frequentemente atacados. É uma pesquisa que foi divulgada no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa pela Unesco, então é uma pesquisa super nova, foi feita em mais de 80 países, Present Planet in Danger, Imprensa e Planeta em Perigo, né? Mostrou que pelo menos 749 jornalistas e meios de comunicação que produzem reportagens sobre questões ambientais foram alvo de assassinato, violência física, detenção, prisão, assédio online ou ataques judiciais entre 2009 e 2023. Mais de 300 agressões ocorreram no período de 2019 a 23. Isso significa um aumento de 42% em relação aos 5 anos anteriores, mostrando aí que, enfim, esse público, né, essa parcela aí dos profissionais de jornalismo está aumentando, né, a hostilidade, está aumentando o nível de violência contra a imprensa. O relatório ressalta que esse é um problema mundial, são mais, né, de 89 países e várias regiões do mundo que eles pesquisaram, e tem um componente também muito agravante, muito preocupante, que é a impunidade. No caso, por exemplo, de jornalistas assassinados, que o Observatório de Jornalistas da Unesco observou, pelo menos 44 jornalistas que investigavam questões ambientais foram assassinados nos últimos 15 anos, e desses casos, apenas 5 resultaram em condenações, né? Um índice de impunidade inadmissível, que torna, né, mais fácil e menos problemático você agredir um jornalista. O relatório também constatou que as agressões físicas têm aumentado. Enfim, tem recomendações para o poder público, para a sociedade civil, mas é mais um aspecto que a gente precisa ficar de olho, porque o trabalho da imprensa é fundamental, né, em qualquer momento, mas especialmente nessas crises, a gente não consegue sobreviver sem ele mesmo, né? Gente, antes de terminar o papo, eu queria chamar Matheus Soares. Você quer comentar alguma coisa sobre crise ambiental, Matheus? Nem te deixei replicar, falar nada. Fala aí. Tranquilo. Não, eu queria aproveitar para ressaltar, né, os pontos que a gente vem levantando desde a semana passada, como esses ataques a jornalistas, essa questão da desinformação, tem um impacto muito palpável, né, muito direto para tentar desacelerar essas ações que estão tentando
combater as mudanças climáticas, né? Então, é um ponto que a gente precisa compreender que todas essas desinformações, esses anúncios pagos, esses ataques a jornalistas, têm sim impacto direto para tentar desacelerar as ações que estão tentando combater essas crises que estamos passando, né? Boa, querido. Eu queria que você contasse para nós sobre os lançamentos da semana, para a gente encerrar o papo aqui, falando um pouco, porque foram muitos e o mercado, né, a concorrência está bem acirrada, porque o OpenAI lançou, o Google lançou na sequência, e o mercado da inteligência artificial generativa está prometendo aí milhões de novas habilidades e de novas funcionalidades para os usuários. Conta para a gente rapidinho. Pode deixar. É tanta coisa, Ana. Eu tinha falado ontem no Instagram e no TikTok, que é tanta coisa que tem que ir por partes. Eu vou fazer isso aqui também. Na segunda-feira, a OpenAI realizou seu evento, né? Apresentando as inovações em inteligência artificial. A grande novidade da OpenAI é o lançamento do modelo GPT-4o, que na prática faz com que o ChatGPT, o chatbot inteligente da empresa, entenda comandos não só de texto, mas também de áudio, vídeo e documentos. Além disso, a OpenAI também anunciou um modelo, na verdade, um modo, desculpa, de áudio do ChatGPT, que faz com que o ChatGPT se torne uma espécie de assistente virtual que entenda em tempo real comando de voz, né? Mas também consegue ali replicar esses comandos, criando uma conversa com o humano e entendendo também o ambiente em que ele se encontra. Em um vídeo de teste, os engenheiros da OpenAI apontaram a câmera do celular pedindo, na verdade, que o ChatGPT entendesse o local, o ambiente que o celular se encontrava, né? E ele conseguiu identificar certos objetos, coisa que até então a gente só via em ficção científica. O The Verge apontou essa semelhança dessas inovações da OpenAI com o filme Her, de 2014, que mostra justamente um homem que se apaixona por um sistema inteligente altamente, né, aperfeiçoado. Já na terça-feira foi a vez do Google, que anunciou uma aplicação massiva de IA nos seus próprios produtos, Gmail, Google Maps, Android, enfim, deixando alguns pesquisadores de orelha em pé sobre as possibilidades de uso de dados para essas funcionalidades, enfim, funcionarem, né? Por exemplo, no Gmail tem contato, tem mensagem privada dos outros e-mails, tudo isso vai precisar a IA ter acesso para funcionar. Além disso, queria destacar dois outros pontos do Google. O primeiro deles é o lançamento da VEL, a inteligência artificial generativa de vídeos, altamente realistas, de alta qualidade, para bater de frente aí com a Sora. E o segundo é as atualizações do Gemini, o Gemini 1.5, o chatbot, que são atualizações que vão fazer que o Gemini haja muito parecido com as atualizações da OpenAI da segunda-feira, mostrando aí que existe essa disputa muito acirrada para saber quem é que tem um chatbot mais desenvolvido, né? Para fechar, os pesquisadores já apontam que estamos vivendo um novo momento dessa IA. É uma IA cada vez mais presente no nosso cotidiano, a gente vai precisar mais dela para fazer nossas funções e atividades no ambiente digital. Mas aí surge essa euforia toda, né, Ana? E depois essa onda passa com os problemas, com os riscos que a gente já está cansado de saber, já está de olho, né, na verdade, que esses riscos existem, né, Ana? Existem. Você está querendo que eu fale dos riscos, né? Você fala da parte boa e eu falo, né? Eu tô te sacando, tô te sacando. Mas olha, eu acho que ainda vai demandar tempo para a gente sacar, né? Porque assim, risco de deixar mais dados, a gente já sabe que não existe mais privacidade praticamente, né? Tá tudo entregue para essas grandes empresas. Então, agora até nossos sentimentos, o nosso humor, será que ela vai capturar isso também? Enfim, são coisas que a gente vai ter que perceber com o tempo. Os pesquisadores estão aí para cuidar disso, para monitorar, e a gente está aqui para reportar, sintetizar e traduzir, dentro do possível, esse universo todo novo, instigante, sem dúvida, mas com seus riscos, seus problemas. Gente, antes de terminar o papo, vou anunciar aqui que Paula me mandou anunciar Desinformante Explica novo, episódio novo. A gente fala sobre desinformação, principalmente o impacto da IA nas eleições. Então é bom de saber antes de começar a campanha eleitoral, para todo mundo ficar atento, inclusive Rodolfo, que é o nosso jornalista e colaborador que fez esse vídeo, ele fala de exemplos que aconteceram fora do Brasil, para a gente ficar atento aqui no nosso cenário também. Obrigada pela audiência, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.